Bom, o meu grupo vai falar sobre a ditadura militar no Brasil, que teve seu período de vigência entre 1964 até 1985 e que levanta inúmeros debates até os dias atuais sobre as controvérsias políticas, econômicas, sociais e filosóficas desse período de tanta repressão, muitas mortes, muita tortura, bastante violento mesmo esse período. Então vamos aos ditadores desse período. Eles estão de trás dos últimos para os primeiros aqui nos nossos slides. Aqui o João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele foi o último presidente da ditadura militar e, além de político, ele foi geógrafo e militar brasileiro. Foi o 30º presidente do Brasil do período de 1979 até 1985. Emílio Garrastazu Médici. Ele foi, além de militar, de política, ele foi militar. Foi o 28º presidente do Brasil e o terceiro do período da ditadura militar brasileira. Ele foi entre 30 de outubro de 1969 até 15 de março de 1974. Ele participou da Revolução de 30, que foi liderada por Getúlio Vargas, e ele chegou a atingir general de exército na sua carreira militar. Arthur da Costa Silva foi o segundo presidente do período da ditadura militar e foi o 27º presidente do Brasil. E além de político, foi militar também. Humberto de Alencar Castelo Branco foi o 26º presidente do Brasil, o primeiro da ditadura militar, e foi um dos articuladores do golpe militar de 64. E ele, além de político, foi militar também. Então, antes do meu colega do meu grupo apresentar a próxima parte, eu vou falar do Geisel agora, que ele ficou de fora e agora há pouco que nós percebemos. E então agora eu vou falar dele. Ele não tá na ordem, obviamente, ele foi o quarto. O Ernesto Beckman Geisel foi o quarto presidente da ditadura militar, o 29º presidente do Brasil, e além de político também foi militar. E governou o Brasil entre 1974 e 1979. Dando continuidade no trabalho ditadura militar no Brasil, iremos informar o número de mortos e desaparecidos. Depois de 2 anos e 7 meses de trabalho, a Comissão Nacional da Verdade acabou confirmando em seu relatório final que houve 434 mortes e desaparecimentos de vítimas na ditadura militar no país. Entre essas pessoas, 210 foram desaparecidas. Agora, a participação dos Estados Unidos em relação com os governos ditatoriais. Essa participação dos Estados Unidos em relação com os governos ditatoriais foi que o golpe militar de 1964, que foi um ato de militares brasileiros apoiado por parte da sociedade e do empresariado do país, também teve apoio dos Estados Unidos, que também tinham a intenção de combater e acabar com o comunismo no Brasil. Então, os Estados Unidos fez um grande apoio nessa questão. Resistência civil. Parte da esquerda brasileira optou pela luta armada como forma de resistência ao regime militar e abrir caminho para uma revolução. Destacaram-se a Ação Libertadora Nacional, a ALNN, liderada por Carlos Miriguela, ex-deputado e ex-membro do Partido Comunista Brasileiro, morto numa emboscada em 69. Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, comandada pelo ex-capitão do Exército Carlos Lamarca,
morto na Bahia em 17 de setembro de 1971, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, uma descendência do PCB. As organizações armadas, conhecidas também como guerrilha, fizeram assaltos a bancos, sequestros e diplomatas para trocá-los por presos políticos e colaboradores do regime. Dando continuidade, o processo de democratização. No contexto de disputas internas que perdurou toda a ditadura, a transição para o regime democrático começou a dar sinais no governo de Ernesto Geisel. Essa situação aconteceu por iniciativa do próprio governo, que viu nas eleições legislativas de 1974 a perda da legitimidade do regime. Isso porque o resultado das eleições foi favorável ao MDB. Além disso, na mesma época, ocorreu a rearticulação dos movimentos sociais. Um exemplo disso foi a decisão de não julgar os crimes contra os direitos humanos, especialmente os de tortura, cometidos durante a ditadura. Além disso, ao controlar a transição, o governo conseguiu se inserir no novo regime e, portanto, se manteve no poder. Assim, ocorreu no Brasil a chamada transição negociada, a qual é marcada pelo controle do processo feito pelo governo militar, através de constantes mudanças nas regras políticas. Nome dos integrantes: Vinícius Gabriel, Luiz Fernando, Gabriel Henrique, Felipe Tomás. Muito obrigado.